No dia de hoje venho mostrar-vos um comentário de Pedro Costa, filho de António Costa, em que ele basicamente argumenta que o Chega não quer resolver os reais problemas do país e a direita, genericamente falando, pelo menos aquilo que classificamos à direita do Partido Socialista, e que por isso avança com não assuntos, que é o que ele considera ser a questão da burca, e portanto, como não tem soluções para os problemas reais, avança para a resolução destes pequenos problemas, segundo o próprio, ou destes não assuntos, segundo novamente o próprio. Eu acho importante deixar-se uma nota sobre isto. Independentemente da dimensão que se considere que o problema das burcas tenha em Portugal, a sua resolução não é um não assunto. Portanto, pode achar que o problema quase não existe. É um problema dele. Mas na ótica da defesa das nossas tradições e da caracterização do nosso país, é importante também que se diga que isto é uma questão de defesa dos direitos das mulheres. Não é permitir-se o aborto que defende uma mulher. Muito pelo contrário, como aliás a ciência já demonstrou, desde logo pelos efeitos psicológicos, pelos efeitos físicos que um aborto tem numa mulher, e portanto já nem vou entrar por aí, mas Pedro Costa e outras pessoas consideram que o aborto é a defesa da mulher, mas impedir-se que se utilize algo que é objetivamente forçado e que anula a identidade da mulher, isso aí, meus amigos, estamos contra, porque o Estado deve fazer tudo, menos impedir aquilo que é, enfim, do mais dramático que há. Vamos ver esta notícia, no caso, esta intervenção, e faremos uns comentários. O que assistimos esta semana foi um regresso do Chega em particular, que arrastou toda a direita para esse sítio, àquilo que tivemos sempre durante estas últimas duas legislaturas, até começarmos o ciclo autárquico. Mais do que resolver problemas, querem falar de umas coisas que acham que fidelizam uns votos. Ora, isto agora aconteceu com o Chega, mas isso também tem um fundamento. Porquê é que o Chega nos traz agora à burca, que é um tema que eu não me recordo de nunca ter ouvido o Chega falar? Mas o Governo escolheu, no início desta legislatura que, como sabemos, o Governo identificou o Chega como principal parceiro, quase parceiro de coligação para estas matérias, o Governo, num país onde a saúde piora todos os dias, o custo da habitação está descontrolado, a economia e os salários não crescem como deviam, o Governo identificou que as grandes prioridades da sua ação para esta legislatura eram a lei de estrangeiros, portanto a matéria da imigração, e a lei da nacionalidade. Antes de ouvirmos a segunda parte, deixar aqui duas notas. Em primeiro lugar, se Pedro Costa nunca tinha ouvido o Chega falar das burcas, não anda atento. Esse é o primeiro ponto, não há nada mais a dizer sobre o assunto, tem que estar mais atento, porque o Chega já falou disto pela voz de várias pessoas, portanto tem só mesmo que estar mais atento e depois vai ver que escusa de fazer estas figurinhas em direto. Sobre a segunda parte, mas o Governo definiu como prioridade da sua ação política para esta legislatura a lei de estrangeiros e a lei da nacionalidade, apesar de nós termos problemas de salários baixos e da habitação. Este é que me chamou a atenção por causa do que foi dito. Ora, vejamos. Se nos últimos 7 anos a entrada de estrangeiros quadruplicou em Portugal, será que não acende umas luzes na cabeça do Pedro Costa, sobre o facto de uma entrada massiva de pessoas poder pressionar o mercado da habitação que objetivamente não produziu oferta ao mesmo ritmo que a procura entrou? Quer dizer, é de uma evidência tão grande que nem precisa de grandes explicações. E depois diz-se, mas isto da habitação, o problema são os nómadas digitais. Eu gostava de saber exatamente quantos nómadas digitais é que há em Portugal. Isso é que eu adorava saber, que era para se perceber a magnitude e comparar-se a entrada massiva de estrangeiros para terem mão de obra semi-escrava em Portugal, que é uma evidência que é o que acontece, porque é muito mais fácil pagar a uma pessoa que veio de um país em que os salários são baixíssimos e em que vive mal, é preferível pagar-lhe 500 euros a 3 pessoas do que 1500 a uma que exige os seus direitos e que queira efetivamente ter um salário adequado à sua formação e àquilo que pode oferecer ao país, mas é muito mais fácil pagar pela mão de obra semi-escrava e, portanto, mas a habitação está muito alta.
apesar disso, estamos a falar da lei da imigração. Pois está claro, porque a habitação e o preço da habitação também é influenciado pelo facto de nos últimos 7 anos se ter quadruplicado a imigração. É que se isto é difícil de perceber, estamos a falar da lei da procura e da oferta. Meus amigos, não é propriamente algo muito complexo. E, portanto, se temos dificuldade em perceber a lei da procura e da oferta, os preços da habitação nunca vão diminuir. Porque essa lei vigora no mercado e é uma lei que efetivamente... Uma lei, enfim, não é uma lei que está escrita, mas é algo que acontece. Quer dizer, se os produtos têm menos oferta e há mais pessoas a procurá-los, adivinhe-se, o preço vai subir. Não é muito difícil de perceber. Aplicando esta lei à habitação, imagine-se o que é que terá acontecido com a fraca oferta que temos em Portugal e há cidades das que mais se constrói habitação na Europa que não conseguem acompanhar o ritmo da entrada de imigrantes e os preços continuam a subir. Veja-se bem que viverem 20 ou 30 pessoas num T1 a pagarem uma cama à hora e a subir o preço da habitação. Esta é que eu não estava à espera de todo. Enfim, vamos ouvir a segunda parte. Ora, isto tem um efeito também no Chega. O Chega, conseguindo estas vitórias e impondo estas matérias na agenda do governo, o Chega só tinha um caminho e fomos alertando muitas vezes para isso, que era radicalizar-se. E então o que é que faz o Chega? Vai ao seu guia do franchise internacional, como funcionam os partidos de extrema-direita no mundo. E diz assim, sim senhor, despachada a matéria da imigração, passemos então à matéria das burcas. Ora, a matéria das burcas, ao contrário do que acontece noutros Estados europeus, tem um pequeno detalhe em Portugal. Que é, nós cruzámos-nos no máximo com uma burca. 2 burcas na nossa vida. Não existe. Mas lá está. A quem não tem mais do que as mentiras que importa internacionalmente. O Francisco dizia que isto é como proibir um camionista de usar um estetoscópio, mas é mais do que isso. É a quem só tem um guia internacional para copiar, está como quem tem um martelo. Tudo aquilo para que olha terá que ser um prego. Não há outra alternativa. Não pode haver espaço para parafusos nesse mundo. Ora, o Chega, aquilo que traz, mais uma vez, é a prova de que fala só para as televisões, só para marcar o espaço público, só para fazer barulho. Quantos problemas reais resolve esta proposta do Chega? Nenhum. PSD, Nenhum, CDS ou muito pouco. votaram... Adoro que este senhor não se recorde que o papá deste senhor, na altura das eleições, ofereceu 125 euros aos portugueses. Portanto, falar sobre medidas para as televisões, pergunta ao papá como é que isso funciona, porque o papá percebe particularmente desse tema. Portanto, ligue para o Conselho Europeu e diga assim, ó pai, isto aqui de falarmos e fazermos política só para as televisões, essa da atribuição dos 125 euros antes das eleições, como é que isso funcionou? E o pai seguramente vai-lhe dar um manual de instruções sobre como fazer política para as aparências, como mascarar o drama das finanças públicas e dizer que são o governo das contas equilibradas, como efetivamente ter chefes de gabinete que enfiam dinheiro em caixas de vinho e no meio de livros, mas já nem vou entrar por aí. Liga ao seu pai porque vai perceber a questão de fazer política para as televisões. 2 notas sobre o assunto. Eu concordo com a ideia de que o Chega teve 2 vitórias particularmente importantes nos últimos tempos. Desde logo o posicionamento da IEL e do PSD do ponto de vista da questão das burcas. E depois o domínio absoluto da narrativa daquilo que são as presidenciais no dia de hoje. António José Seguro, ex-líder do PS, Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD, são 2 figuras apoiadas pelos principais partidos em Portugal que, ao dia de hoje, querem adotar a narrativa de que são superiores aos partidos, extrapartidos, de certa forma antissistema. Antissistema não é algo que tenha que estar explícito na narrativa de todos os candidatos, pelo menos na do Almirante está. Agora, o que é facto é que está implícito na de todos e é explícito no Almirante e no André Ventura, apesar de que o Almirante não cumpre os requisitos para ser um antissistema, ser apoiado por Isaltino Moraes, estar contra a lei de estrangeiros porque diz que se está a legislar com base em percepções e ódio, enfim, se o Almirante é antissistema, enfim, eu sou condutor da Fórmula 1. Agora, o que é facto é que, dos 4 principais candidatos, os 4 adotaram, André Ventura, obviamente que adotou, mas os 4 adotaram esta ideia de que são superiores aos partidos ou até extrapartidários. Isto é uma vitória do Chega e de André Ventura. Porque, objetivamente, o trabalho feito do ponto de vista metapolítico de André Ventura, do Chega e de outras formas de implementar essa mesma narrativa acabou por influenciar até mesmo o Partido Social Democrata, a Iniciativa Liberal, o CDS e respectivos candidatos
para os presidenciais. E portanto, no fundo, era um bocadinho isto que eu tinha para partilhar neste vídeo. Fico-vos muito grato por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.